Sejam bem-vindos ao Palavra de Encorajamento. Este quadro é para te impulsionar e incentivar a viver de forma plena a Palavra de Deus. Cada texto que vamos meditar será transformador para a tua vida. E hoje vamos continuar falando sobre a história de José. A gente segue nesse tema de não é o fim, e ainda não acabou. De ver na história de José que parecia que havia tudo terminado, já era o fim de José. E a gente vê, na verdade, Deus guiando José até o seu destino. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, Deus ele guia o nosso caminho até o nosso destino. Durante a jornada, muitas coisas podem acontecer, até coisas ruins, difíceis podem acontecer, mas todas as coisas, elas contribuem para o nosso bem. Vamos continuar lendo o mesmo texto, que é em Gênesis 39, do 21 ao 23. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. A gente está num capítulo onde José ele sofre uma injustiça na casa de Potifar. Ele é acusado de um crime que ele não cometeu e ele é mandado para a prisão. Ali, José parecia que era um lugar onde ele não tinha esperança mais para ele. Era o fim dele. E quantas vezes a gente passa por situações e parece que é o nosso fim, parece que acabou. E quando a gente leva a Deus o nosso sofrimento, a nossa dor, Deus ele nos revela, ele está no controle de tudo. Ele não perde nada, nada se perde no controle dele. Ele tem nossa vida em suas mãos. É nesse lugar que a gente pode até pensar que Deus estava o tempo todo com José. Deus não abandonou José. E ele também não nos abandona durante o processo. É uma jornada até a gente chegar e viver o nosso propósito. Mas Deus, ele nunca vai nos deixar. Mesmo que a gente passe por situações de injustiça, de rejeição, de dor, Deus, ele nunca vai nos abandonar. Devemos ter essa certeza no nosso coração. Eu acredito que José, ele manteve essa fé no seu coração, de acreditar que Deus não o abandonou. E a gente vê, quando a gente lê esse texto, os versículos que eu acabei de ler, que Deus favorecia José na prisão, favorecia José na casa de Potifar. Então, aonde José ele ia, né, ele se encontrava, mesmo sejam lugares, situações diferentes, Deus estava com ele. Deus é um Deus justo e ele não abandonou José, mas ele escolheu José para um grande propósito. E se você entregou a sua vida a Deus e você confia em Deus, Ele também, Ele está com você e Ele está te guiando nessa jornada. Então, ter a mente e o coração guardado
é muito importante durante esses momentos difíceis, que a gente pode se encontrar no momento. E a gente pode, e aí você pode estar pensando, como é que eu protejo a minha mente e o meu coração? Devemos meditar na palavra de Deus, meditar dia e noite, como Deus nos manda. Estar conectado à sua palavra, ao que ele nos falou. Quanto mais meditarmos e lembrarmos das suas promessas, de quem ele é, do que ele diz, a gente vai estar seguro. Os seus pensamentos são poderosos. A sua palavra é viva e eficaz. Ela tem poder sobre a nossa vida. O segundo é perseverar na fé. Se você desistir, você não vai ver o milagre, você não vai ver a glória de Deus na sua vida. Perseverar até o fim. Perseverar não quer dizer que em algum momento a gente não vá, no meio do caminho, vai se sentir cansado, nunca vai pensar em desistir. Não. No meio do caminho dessa jornada, a gente pode até se sentir cansado, pensar em desistir, mas é quando você confia, você entrega a Deus a sua vida. Você se lembra de quem Deus é, que Deus, ele não mente. E aí é a primeira coisa que eu falei, é lembrar, meditar no que Deus falou. É trazer à memória o que Deus diz. Cada lugar que José passou, ele foi sendo preparado, ele foi sendo moldado por Deus para o seu propósito. Nada do que ele passou foi em vão. E a gente pode ter a certeza que tudo que a gente vive, nada é por acaso, nada é em vão. Tem um porquê a gente está passando por aquilo. Mesmo que a gente não saiba é, a razão, mas a gente pode ter a certeza que não é por acaso, não é à toa. Tem um propósito. E esse propósito é para aperfeiçoar o nosso caráter e cada vez mais a gente se tornar semelhantes a Jesus. Na prisão, José, seus dons foram revelados. A gente vê que no capítulo ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro do faraó. E ali a gente vê a primeira vez que o dom de interpretação de sonhos de José sendo revelados. Então, naquele lugar, o dom dele foi revelado. Ele pôde ajudar aqueles dois homens. Muitas vezes, Deus vai nos colocar em determinados lugares, com determinadas pessoas. E a gente pensa até assim, que a gente nem dê muita importância ou acha que não é muita coisa, mas na verdade é algo que Deus ele coloca na nossa vida para nos para nos testar, para nos moldar. Se tivermos com o coração certo, com o coração alinhado com os propósitos de Deus, vamos perceber que aquele lugar, aquelas pessoas, elas não estão ali à toa, elas não estão ali por acaso. Seja fiel no lugar que Deus te colocou. Sirva essas pessoas, sirva no lugar que você se encontra. Pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, na sua igreja, aonde Deus te colocou. Tem esse coração de ajudar, de servir o, o seu próximo. José, ele tinha esse
coração, esse coração de servo. Desde a casa de Potifar, que ele trabalhava, ele servia, e ele foi construindo ali, acredito, o seu caráter. E aonde ele se encontrava, ele dava o seu melhor. Ele trabalhava não para homens, mas trabalhava para Deus. Então ele fazia pensando, estou fazendo isso para Deus. E as pessoas irão reconhecer, vão conhecer a Deus através da, daquele seu serviço. Não se preocupe com o tempo, pois Deus, ele é o dono do tempo. E ele sabe o tempo perfeito para nos moldar, trabalhar no nosso caráter até o cumprimento da promessa. Se você permanece, se você confia em Deus, você vai colher os frutos da sua obediência. Você vai ver muitas coisas mudarem ao seu redor, em você e nas outras pessoas que estão sendo impactadas pela sua vida. E se a gente pensar, a prisão era um lugar, um cenário improvável, um cenário que parecia que não tinha como alguma coisa ali dar certo para a vida dele. Parecia ali que era um momento de acabou tudo. É nessa situação, é nesse lugar quando a gente se encontra, é que Deus ele ele usa esses lugares, essa situação para mostrar o seu poder, para nos ensinar também, que você possa entender tudo o que acontece na sua vida não é em vão e que nada saiu dos trilhos. Se você está fazendo a vontade de Deus, obedecendo, pode ter a certeza que assim como a história de José nos inspira, nos mostra que o fim vai terminar tudo bem, porque desde o início, quem estava guiando em cada momento era Deus, sempre foi Deus. E não tem como dar errado, não tem como. Você só precisa ver o processo, viver a jornada com Deus, confiando que o fim vai ser muito melhor do que o início. Obrigada a você que acompanha o Palavra de Encorajamento. Envia esse vídeo para a pessoa que você lembrou, para que ela seja abençoada por essa palavra. Um beijo e até o próximo vídeo.